Bom, tem uma frase muito interessante da Agatha Christie que diz o seguinte: o arqueólogo é o melhor marido que uma mulher pode ter. Quanto mais velho ela fica, mais interessado nela ele é. Será que isso é verdade mesmo? E o Sócrates diz o seguinte: meu conselho para você é casar-se. Se você achar uma boa esposa, você será muito feliz. E se não, você se tornará um excelente filósofo. Tem muitos filósofos por aí. Quando a gente conceitua a família, a palavra família, ela usualmente refere-se a um grupo de pessoas relacionadas entre si por laços de parentesco ou de matrimônio, como pai, mãe e filhos, que usualmente praticam uma economia em comum, onde um ou mais membros contribuem para o sustento de todos. E quais são, as funções básicas da família? A primeira é prover o relacionamento sexual entre marido e mulher, reprodução, isto é, a geração de filhos, a sobrevivência econômica, a educação familiar, a provisão e a proteção. Nos tipos de família, nós temos a poligamia, que é o casamento de um homem com duas ou mais mulheres. Eu estava vendo um dia desse um videozinho muito engraçado, aquela falando, olha, Abraão teve 2 mulheres, Davi teve mais de 20, Salomão teve 1000, mas quando chega na minha vez eu só posso ter uma. Então a gente tem a poligamia, que é um casamento do homem com 2 ou mais mulheres. Eu não sei como é que consegue, Eu também não entendo não, mas aí tem um outro tipo, assim, meio também diferente, que é a poliandria, uma palavra estranha, que consiste em que a mulher tenha 2 ou mais maridos. Aí também não sei. Isso é complicado. É complicado? Então vamos prosseguir. Muito complicado, muita coisa. Para você pensar, o psicanalista brasileiro... E a gente tem a monogamia, que é o casamento cristão recomendado e ensinado pela palavra de Deus, que é um homem e uma mulher. Hoje vocês sabem. É complicado. Para você pensar, o psicanalista brasileiro Eduardo Mascarenhas, em seu 3º casamento, certa vez desabafou: se existe um assunto no qual todos, desgraçadamente, somos mestres, é o das brigas conjugais. Não conheço um casal que não tenha se engalfinhado em centenas delas. Se alguém conhece, você é muito felizardo. Mais uma coisa para você pensar. Numa pesquisa feita pela revista Lar Cristão, descobriu-se que 70% das pessoas pesquisadas não se casariam novamente com o mesmo cônjuge. E você, irmãozinho, casaria? Sim. Diga sim. Olha, hein? Não, depois desse ano eu casaria mesmo. Depois desse ano? Depois desse ano, especialmente, eu casaria. Porque pois é, nem todos. Eu tenho pena dela. Esse ano eu fiquei com muita pena dela. Queria até a gente viajar, mas segundo Rafael, Deus fez eu ser operado para não pegar o furacão. O furacão lá. E com o nome de Milton, Com o nome de Milton. Brincadeira. Mas ok, vamos lá. Aí tem que botar o óculos.
Quando a gente pensa nas relações familiares, a gente vê alguns números assim alarmantes nessa questão de relações familiares, na violência, né? Os números correspondem aos casos de abusos que foram notificados, apenas uma fração de violência sexual sofrida por mulheres e homens, e meninos de todas as idades são contabilizados. Dos 70% dos casos contra a mulher, 40% são lesões graves, os agressores são os maridos, ex-maridos, ex-companheiros. Então, 40% dos 70 casos de violência contra a mulher, isso acontece com pessoa próxima. E tem um dado que é mais trágico ainda. Uma grande porcentagem, mais grande mesmo, a violência doméstica é de casais evangélicos. A violência acontece numa grande parte nos casais evangélicos. Continuando os números, em relação a 2021, a taxa de estupros de pessoas adultas e estupros de vulnerável, crianças e adolescentes, cresceu 8,2%. Eu não sei se vocês estão acompanhando o caso que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que prenderam, o FBI prendeu um rapper, né, famoso, né, pedir um negócio desse. E isso está dando um escândalo em Hollywood que vai abalar as estruturas de lá. Justamente festas com artistas, empresários, com crianças. E pais, e tinha pais de artistas que levavam seus próprios filhos para essas situações. No Brasil também a situação é muito alarmante. Os números da violência continuando. Foram notificados 18.110 estupros e 56.820 estupros de vulnerável, sendo que 88,7% das vítimas são do sexo feminino e 11,3% do sexo masculino. Isso é uma realidade muito grande, da nossa região e em Cabo Frio. É uma coisa muito séria mesmo. Dentro desse tópico, né, a violência infantil, no Brasil, crianças e adolescentes são as maiores vítimas. E 68,3% dos crimes, infelizmente, acontecem dentro da casa das próprias vítimas. É do papai, né, ou no caso da mamãe, ou de alguém de dentro da casa, dentro da residência. A cada hora, 3 crianças são vítimas de violência sexual no país. Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado em 2023, entre 2015 e 2021, foram praticados 83.571 casos, ou seja, 41,2% de casos de violência contra criança de 0 a 9 anos, envolvendo bebês. Nós conversamos com uma juíza daqui de Cabo Frio, há um tempo atrás, e ela falou que o que existe desse tipo de estupro com bebês, avô praticando isso, pai praticando isso, é uma coisa terrível. E aí, infelizmente, né, entre a situação também, sendo na sua maior prática, no caso o estupro, o assédio e a questão da pornografia. Nesse caso, só para vocês terem uma ideia, no ano passado,
um sexo com bebês estava valendo R$50 mil. O pessoal pagava, no ano passado estavam pagando R$50 mil para ter sexo com o bebê. Dentro desse quadro, as mais afetadas, né, nessa situação são as meninas entre 7 a 14 anos, que sofrem principalmente o abuso sexual. Já a violência física atinge tanto meninas, né, quanto os meninos. Além da agressão corporal, há a situação do abandono, a negligência, a violência psicológica, também fazem centenas de vítimas todos os dias nas famílias brasileiras. Porque às vezes a gente só pensa que é só o físico, né, mas tem também essa questão da violência psicológica, que você, no caso, né, faz com uma criança ou com um adolescente. Isso aí gera traumas que, para serem curados, é completamente complicado. Cerca de 70% dos abusos são praticados, conforme nós já havíamos falado, pelos próprios pais, com a finalidade simplesmente para obter o prazer sexual. E as crianças ficam, elas nunca têm culpa desse abuso, porque é o sem noção, né, do pai, ou do avô, ou do tio, ou do irmão mais velho, ou do padrinho, ou daquela pessoa que realmente você tem mais confiança, é que acontece essas situações terríveis. Hoje, o comércio, vamos dizer assim, mais rentável é esse comércio, esse tráfico, tráfico de crianças para sexo. É mais rentável porque é a droga. Porque a droga, o cara vai, chega uma hora, o cara morre. Mas, pelo menos, a mulher, no caso, ela dá um lucro de pelo menos 20 anos. 20 anos. Começa com 5, começa com 10 e vai até os 30, 40, é vendida como escrava sexual. E tem situações que a mulher chega a fazer de 30, 40, 50, ter relações sexuais por dia. Imagina a fortuna, a fortuna que é. Entendeu? Então, é um caso, é um problema muito sério que a gente vive no mundo inteiro hoje. O outro problema que a gente tem é essa questão de drogas, né? 20 anos atrás, cerca de 15% dos jovens brasileiros usavam ou tinham usado drogas. A experimentação ou exposição ao uso de droga cresceu em 10 anos, indo de 8,2% em 2009 para 12,1% em 2019. A idade para se iniciar o uso de drogas está caindo. Esta tendência de crescimento foi observada durante o período de pandemia e esta taxa cresceu em 55%, dados de 2022. Na pandemia, 55% de aumento do uso de droga de adolescentes. Outro dado, né, do IBGE, no ano de 1984, começou, né, a coletar essas informações sobre a situação da separação, né, da família. O número de divórcios aumentou de forma expressiva, passando de pouco mais de 30 mil no primeiro ano de investigação para cerca de 341 mil casos registrados no ano de 2014. Então, é claro que tem esses estopins, né, que acabam vindo a questão da separação. E outro dado aí, só que eu não consigo ler, tá? Que mesmo com óculos. Alguns dados estatísticos, né, que vai de 2009 a 2019, como houve o desenvolvimento por tempo de casamento, ali de 10 anos, né, até 10 anos,
Vocês veem a porcentagem, aí vai diminuindo e depois aumenta, depois de mais de 25 anos de casado, a separação ela volta a aumentar. É que o pessoal chama da síndrome do ninho vazio. O que acontece? O casal ele começa a se dedicar aos filhos, e se esquece um do outro e se dedica aos filhos. Quando chega lá para os seus 20 e poucos anos, os filhos casam, vão embora, e o casal descobre que são dois estranhos dentro de casa. E a relação foi embora porque o casal priorizou os filhos em vez da relação deles. E aí, essa síndrome do ninho vazio vai gerar consequentemente que um olha para o outro: o que a gente está fazendo aqui? Não tem mais nada que nos mantenha junto. Quem nos mantém junto eram os filhos, então vou tocar a minha vida. E aí vem algumas perguntas básicas, né? Como você chegou aqui? É para você pensar. Talvez você chegou desse jeito aí. Ou talvez você chegou dessa maneira que está apresentando aí. Como você chegou aqui? Ou você chegou, né, pensando em acabar com tudo. E então você pode se sentir assim, dessa forma aí, frustrada, triste, arrasada. Como você chegou aqui? Talvez, né, vendo a sua família, talvez desse jeito, completamente arrasada, destruída. Ou você pode até estar assim, pensando em separação. É claro que ninguém pensa em se separar de um dia para o outro. Ninguém pensa em abandonar o seu amorzinho, né, ou a sua amorzinha, de um dia para o outro. Aí é momento para a gente poder pensar, refletir, onde que começaram os espinhos, né, a serem enfiados aí na sola do seu pé. Não do seu sapato, mas do seu próprio pé. Aí entra um espinho, você deixa, aí você se acomoda a ele, deixa para lá, aí entra outro. Por que esses espinhos entram nos nossos pés? Ou por que eu permito que ele entra no meu calcanhar, ou no meu dedão, ou naquele dedo pequenininho? Né? Por quê? Que esses espinhos, eles fazem parte da minha vida. E não adianta você que tem mais tempo de casado aqui, que eu acho que é eu, irmãozinho, Adélia, quanto tempo de casado vocês têm, mais Wilson? Então ainda é bebezinho entre nós dois aqui. Está novinho ainda. Né? Eu não sei quantos espinhos o Gilson tem na sola dos pés e quantos espinhos a Adélia tem. Né? Eu sei quantos espinhos eu tenho e o mozinho sabe quantos espinhos ele tem na sola do pé dele. Não que nós fomos permitindo com que esses espinhos fossem entrando e se adaptando à nossa caminhada, e a gente vive com ele assim de forma legal. E são esses espinhos que nós precisamos tirar da sola dos nossos pés. Eu acho que a Alexandra, mas o Flávio, né, é o casal mais novinho aqui, que deve ter menos espinhos, penso eu, né, espero que sim. E nós precisamos aprender a tirar esses espinhos uns dos outros.
se realmente você quer prosseguir e não entrar nessa onda de ter chegado aqui, não sei como que você chegou. Eu e o irmãozinho chegamos cedo, né, para poder tentar arrumar as coisas aí. Teve hora que eu falei assim, irmãozinho, deixa isso para lá. Aí, vou ligar para o Joseilton. Aí ligamos para o Joseilton e graças a Deus que ele pôde vir e socorrer a gente. Né? Deus é muito bom e tem nos dado, né, os socorros presentes nos momentos das tribulações. Mas a gente já estava aí com um espinhozinho atribulando. Mas graças a Deus, né, que eu falei assim, amor, vamos chegar cedo lá para largar tudo certinho. Chegamos cedo, mas ainda precisamos atrasar, né, por causa da situação aí. Mas, diante, né, dos espinhos, gostaria que você olhasse para o seu mozinho. Olha aqui para mim, mozinho. Você olha aí para o seu, tá? E aí? Qual, né, o espinho que está doendo hoje? Hoje, que dói a minha barriga. Sua barriga? É. Por que a barriga? Porque não pode comer direito. Ok, né, mas aí, para descontrair, né, da barriga, mas você sabe qual é o espinho que realmente está te machucando? Eu digo assim, eu resolvi o problema lá em casa de uma maneira muito simples, que eu não tenho problema. Como é que eu resolvi isso? Você está sempre certa, eu estou sempre errado. Mesmo quando eu estou certo, eu estou errado por estar certo. Esse é o cara, tá, gente? Acabou, não tem problema. Mas é claro que até chegar isso aí, né, a gente teve alguns espinhos maiores, mas graças a Deus eles foram tirados da sola dos nossos pés através do diálogo, tá? Meninos e meninas. Casamento não é um mar de rosa. Tem rosas, mas tem os espinhos. Se você realmente entender que você tem que falar o que você pensa, o que está machucando, você vai tirar os espinhos com muita tranquilidade. Mas agora, se você entrar na onda de engolir tudo, ou de deixar para lá, seus pés vão estar sangrando. Então, é por isso que precisamos olhar no olho do mozinho e falar. Fale. Amor, não gostei, pronto. Pô, não dá. Porque você não vai falar assim, ai, amorzinho, eu não gostei. Você vai falar do jeito que você fala mesmo. Não gostei, não é por aí, vamos começar, vem aqui, não dá. E nós, mulheres, gostamos muito de falar, não é isso? A gente fala pelos cotovelos. E o homem vira uma estátua. Aí a gente fica pé da vida, né? Porque a gente quer falar e ele está calado. Fala, mozinho. Homem não fala. E aí, isso acaba, às vezes, entrando mais espinhos. Mas aí é onde a gente precisa aprender a ter, né, esse equilíbrio de falar. Seja sincero. Gostei, não gostei, quero, não quero, dá, não dá. Então, a gente tem que ser realmente sincero com relação a isso. E aí, nós vamos agora ficar pertinho do outro, fica pertinho de mim, mozinho, você está se distanciando, não sei porquê, né? Vamos ficar pertinho aí um do outro. Mulher brava pra caramba. E nós gostaríamos, né, para poder encerrar esse momento, né, estarmos orando por você, né, e com você, para que você tenha esperança, como uma criança. A criança, ela sempre tem esperança. Nós queremos orar por você para que, como uma criança, descubram a felicidade e a alegria. É muito gostoso, né, a gente descobrir a felicidade e a alegria. Queremos orar por você
para que você redescubra o amor, ou que ele cresça cada vez mais, né? Que o amor possa crescer cada vez mais, para que haja paz, harmonia, comunhão, né, na família. E nós queremos orar realmente por você, para que possam amar, curtir um ao outro, e nós queremos orar com você, né, para vocês chegarem a um acordo. Eu não sei se isso acontece aí com vocês, né? Mas lá em casa acontece, né? É um acordo, né? 101 posições. 101. Desculpa, né? Tem uma tal de dor de cabeça que não sei como é que pode. Eu vi uma vez um vídeo que eu achei extraordinário. Acho que é na Tailândia. Tinha um inglês que ele agenciava casamento com as mulheres tailandesas. E a maior propaganda que ele fazia é o seguinte: elas não têm dor de cabeça. Você pode casar com uma tailandesa que não vai ter problema de dor de cabeça. Mas nós queremos orar por vocês. E para que algo mágico, divino e especial possa acontecer com vocês. Negócio mágico mesmo, né? Então, vamos ficar de pé, todo mundo, para descansar um pouquinho, olhando um para o outro, de frente para o outro, e nós vamos estar orando. Pai querido, nós queremos te agradecer por aquela que o Senhor colocou do nosso lado para dividirmos a vida. E queremos te agradecer porque, mesmo diante das lutas, das tempestades que surgem, o Senhor tem nos ajudado e tem trabalhado nossas vidas para conseguirmos desenvolver um relacionamento a cada dia melhor, Pai. Esse tempo que vamos passar aqui seja um tempo de aprendizagem, seja um tempo de crescimento, seja um tempo de desenvolvimento, para que possamos, para melhorar a nossa relação a dois, para que possamos descobrir, acima de tudo, qual é o teu propósito para nossas vidas a dois e a nossa vida como família, Pai. Então, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora dá beijo.